Olá, neste momento eu quero trazer uma meditação lá em Jeremias, capítulo 20, versículo 9. A palavra de Deus vai relatar que Jeremias chegou por um momento em parar. Ele quis parar de mencionar, de falar o nome do Senhor. Ele vai até falar que chegou um momento que ele fala que não ia anunciar mais o nome de Deus, não ia falar mais o nome de Deus. Mas também ele vai relatar que tinha um fogo que ardia dentro do seu coração, que era impossível conter aquele fogo, aquele chamado que havia dentro dele. Então era impossível deixar de falar, deixar de fazer o chamado que Deus havia na vida do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, observe bem que era um profeta escolhido antes mesmo de nascer. No ventre da sua mãe ele já foi escolhido, já foi separado, já foi chamado para ser profeta. Mas esse profeta, a chegar um momento que quer parar, que quer desistir, devido às situações ali que estavam acontecendo na sua nação. Foi jogado no calabouço, era uma pessoa que havia muita perseguição sobre ele. Então chegou um momento que ele vai se cansar e ele vai falar para Deus: ó Deus, eu não vou mais falar em teu nome, eu não vou mais mencionar o teu nome. Mas também ele vai relatar que havia algo dentro do coração dele que ardia e era impossível ele deixar, ele parar de falar do nome de Deus. Então ele entende que ele tinha um chamado, e quem tem um chamado não consegue parar, não consegue desistir. Então tinha um chamado, tinha um fogo ardendo dentro no seu coração, mesmo muitas das vezes ele ali cansado, desanimado. Tinha um fogo que ardia no seu coração, que empurrava ele a continuar, que impulsionava ele a continuar o chamado, a falar, a pregar o nome de Deus. Então aqui nós aprendemos que o chamado de Deus, ele é muito mais forte do que o desânimo. O chamado de Deus, ele é algo tremendo, que não deixa nós parar, que não deixa nós desistir. Mesmo o Jeremias estando fraco, o chamado vai o levantar. Mesmo o Jeremias estando ferido, o chamado vai fazer ele voltar a falar. Porque existia um fogo no seu interior que era mais forte do que o exterior. Um fogo poderoso que estava dentro dele, que era muito maior do que as circunstâncias que ele estava vivenciando no lado de fora. Então há um chamado, quem tem um chamado, quem tem uma vocação, tem algo dentro que não deixa parar, que não deixa desistir. Talvez você esteja passando por isso neste momento. Talvez você quis desistir, talvez você quis parar, mas neste momento a palavra veio de encontro a você para você continuar. Tem um fogo que arde no seu coração, tem um chamado dentro do seu coração que Deus chamou você para anunciar, para fazer grandes coisas em seu nome. Então não deixe o seu chamado interior, o chamado e a vocação de Deus que tem sobre a sua vida apagar. Porque quem tem um chamado de Deus, ele continua. Quem tem um chamado de Deus, ele se levanta em meio a desânimo. Tem um missionário ali chamado David, que ele pregava aos índios ali na América Latina, que vai chegar um momento que ele vai relatar que ele estava doente com uma tuberculose, com uma febre e fraqueza, mas mesmo assim ele continua evangelizando, ele continua pregando o evangelho ali naquelas aldeias. E chegou um momento que ele estava prestes a desistir e ele escreveu em seu diário, mas havia um fogo dentro dele que fazia ele continuar. Então o chamado, eu sei que não é fácil, vai haver cansaço, vai haver desânimo, mas há um fogo dentro de nós que nos faz continuar. E a palavra de Deus diz: depois que ele continuou perseverando, mesmo estando enfermo, doente, esse missionário chamado David, a palavra de Deus diz que em pouco tempo centenas de pessoas foram convertidas. Então quem tem um chamado não pode parar,